Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira da sexta semana do tempo comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deveria ser morto e ressuscitar após 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos aqui Jesus dando alguns ensinamentos. Primeiro, Jesus queria saber qual que era, eu imagino isso, que Jesus queria saber qual que era o grau de entendimento, de conhecimento de quem ela era junto dos seus discípulos. E ele pergunta: e os homens, quem dizem que eu sou? E ali eles começam a dizer, uns dizem que é Elias, um profeta, enfim. E ele diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E a gente vê sempre Pedro, né? Pedro é essa figura que ele sempre se coloca à frente, talvez pela sua impetuosidade, talvez pelo seu jeito de ser. Pedro, ao longo dos relatos aqui, parece que ele tem sempre essa avidez, né? Então ele já se coloca ali na frente e vai responder: tu és o Messias. Perfeitamente, estava claro ali para Pedro que Jesus era o Messias, aquele que deveria vir, dito tanto pelos profetas, profetizado que viria o Salvador, o Messias. Então o coração de Pedro já estava tomado nessa verdade, ele já reconhecia e conhecia Jesus Cristo. E a palavra continua, diz que a hora que Jesus quer ensiná-los, é isso, é importante nós entendermos isso. Primeiro Jesus proíbe eles de falar quem ele era e depois em seguida começou a ensiná-los. Mas ensiná-los, porque na sequência ele diz que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Veja, o que o Senhor está dizendo aqui é um ensinamento. Quando ele fala de toda a sua paixão, quando ele fala de tudo aquilo que ele deveria passar, ele fala aqui da dor também como um ensinamento. E veja, nós vivemos hoje num mundo completamente averso à dor. Simples. Veja como uma criança cai, está correndo, cai, levanta com o joelhinho todo esfolado, abre a boca a chorar. Qual que é a primeira coisa que a gente diz? Não, não chora, não foi nada. Como assim? Precisa chorar, sim, chora. Está doendo. Parece que nós queremos entender a dor do outro, mas não é isso. Nós não suportamos a dor. Nós não suportamos a dor do outro. Quem está sofrendo é o outro e ele não pode chorar. E muitas vezes nossa vida é assim. Nós não queremos nem que os outros chorem, que os outros sofram. E Jesus está dando esse ensinamento. Vai ser necessário passar por tudo isso. Vai ser necessário, né? Sofrer muito, ser rejeitado, morto e depois ressuscitar. Veja, o ensinamento do Senhor não fica só na dor, o ensinamento do Senhor, ele termina, ele culmina com a ressurreição.
mas para chegar no domingo da ressurreição, precisa passar pela sexta-feira e pelo sábado da paixão e da morte, para que daí sim venha a ressurreição. E qual que é o ensinamento que o Senhor quer dar para cada um de nós? Que a dor nos forja. A dor, ela foi feita ou ela existe. De que forma, né? Ela entra no mundo com o pecado, com toda essa situação, mas também ela existe para nos lapidar. Ela existe para nos forjar, ela existe para nos fortalecer. A dor existe para que nós possamos dobrar os nossos joelhos e reconhecer o quanto nós somos fracos, mas que em Jesus nós somos mais que vencedores. Tudo posso naquele que nos fortalece. Então nós precisamos muitas vezes deixar de ser aversos à dor. A dor faz parte desse processo de transformação. É isso. Quando nós fazemos poda nas árvores, o que é feito depois? É colocado um remedinho ali para cauterizar, para cicatrizar. É assim. Mas feito isso, o que acontece agora? Essa árvore, se é uma vinheira, né? É uma árvore de frutos, ela agora vai dar frutos muito mais frutos, muito mais saudáveis e saborosos. Veja, até essa poda é necessário. O Senhor vai dizer isso. Todo ramo que está em mim eu podo, para que ele dê mais frutos ainda. Então a poda, o que ela faz? Ela vai nos trazendo de novo no caminho. A poda, ela vai nos colocando no nosso lugar, que somos fracos e necessitados de Deus, mas que toda dor passa até chegar o domingo da ressurreição. Então é esse ensinamento que o Senhor está dizendo para nós. E veja, e naquele momento que o Senhor começa a falar da dor, Pedro já se coloca na frente e é como essa criança que cai, não, isso não vai ter que acontecer, não, e repreendeu o Senhor. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, que não era para acontecer isso. E Jesus, né, na mesma hora em que Pedro dá essa manifestação, revelação de quem é Jesus, o Messias, ele cai nas suas misérias, ele cai na sua humanidade. E Jesus vai dizer aqui, nessa tradução vai dizer, vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. E algumas traduções vão dizer, vá de retro, Satanás, ou seja, vá para trás. Pedro quis se colocar ali à frente do Senhor, mas o nosso lugar não é à frente. Quem que tem que estar à frente é o Senhor, porque é Ele a nossa orientação, Ele é a luz que nos guia, Ele é o caminho que nos conduz, Ele é a verdade que revela em nós todas as mentiras, e Ele é a vida que destrói em nós todo o sentimento de morte. Então, que no Evangelho de hoje possamos, se estamos passando, alguma dor, alguma situação difícil, entregar, dar um novo sentido a essa dor, nós possamos colocá-la na cruz de Cristo, configurá-la na cruz de Cristo, para que essa dor, para que esse sofrimento tenha um entendimento, tenha um motivo. E aí sim, nós começamos a entender, vai passar pela cruz, mas vai chegar o domingo da ressurreição, o domingo da vitória do Senhor nas nossas vidas e sobre as nossas enfermidades, sobre os nossos medos e as nossas necessidades. Então, meu irmão, minha irmã, que desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.